Em que fase as web rádios se encontram no Brasil? Num bate-papo recente sobre web rádio, num podcast que eu participei, que inclusive você pode ver o link aqui na descrição para assistir ele completo, 2 horas de conteúdo sobre web rádio, eu acabei citando em que estágio as web rádios se encontram aqui no Brasil. Quer saber que estágio é esse? Fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Antes da gente falar sobre o estágio que as web rádios estão aqui no Brasil, quero te fazer um convite para você conhecer e dar a oportunidade de trabalhar com a KS Host, o serviço de streaming que eu uso e super recomendo. Uso há anos. Estabilidade de conexão, painel com umas métricas bem legais para você conhecer a estatística da sua audiência, enfim, tudo o que você precisa para escalar a sua web rádio. E se você ainda não tem uma, contrate agora os serviços da KS Host. Eu super recomendo. Os links estão aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vai lá, conheça os serviços da KS Host. Fala web radialista, tudo bem com você? Por aqui Kleber Almeida, sempre um grande prazer bater papo com você sobre web rádio, sobre locução, sobre produtos de áudio neste canal. O papo hoje é em que estágio as web rádios se encontram no Brasil. Num bate-papo, num podcast que eu participei, como eu falei, você pode ver o link na íntegra aqui, para você assistir e conferir tudo que rolou nesse podcast, que foi muito legal, lá na Rádio Vegas, do meu amigo Marcão, me convidou e foi um papo super legal sobre rádio na internet. Numa das reflexões, eu falei que a web rádio está num estágio no Brasil. Eu estou atuando em rádio na internet desde 2006, porém, antes disso já existia web rádio. Bem antes disso, inclusive, já tinha uma galera testando alguns tipos de transmissão, usando o IRC na época, lá 2003, 2004, coisa do tipo. E a coisa foi evoluindo até que foram aparecendo os serviços de streaming, as pessoas foram entendendo as possibilidades e a coisa foi crescendo. Então de 2006 até 2023 é uma jornada longa, né? E o que eu tenho percebido em relação ao crescimento, ao desenvolvimento e qual estágio as web rádios se encontram neste momento e neste período? Sim, neste período. O que eu percebo é que o mercado não avançou como eu gostaria que avançasse, como muita gente que trabalha com web rádio gostaria que avançasse. Claro que muitas coisas vieram para ajudar, para fomentar esse mercado de web rádio, os meios de transmissão, como consumir rádio na internet. Essa coisa foi mudando gradativamente, sim, teve uma melhora, mas o que não mudou, o que ficou meio que estagnado é o mercado em si, o próprio mercado de web rádio. E por que isso? Porque o próprio web radialista, a pessoa que lida com rádio na internet, ou seja, você que quer ter uma web rádio ou você que já tem uma web rádio. O que acontece? A maioria dos gestores de rádio online, das pessoas que querem ter ou que já tem uma web rádio, pararam no tempo, pararam literalmente no tempo e ficaram presas, estão presas no mercado de rádio FM. Por quê? O que eu percebo é que muitas pessoas querem uma web rádio para realizar o sonho de ser radialista. Isso não é um problema de forma nenhuma. Mas é o seguinte, nem todos só querem isso. Então essas pessoas que querem apenas realizar o sonho de ser radialista, elas podem sim, devem montar sua web rádio, fazer as suas transmissões, ir lá fazer isso como um hobby, né? Para realizar esse sonho, esse desejo de falar no microfone, de falar para as pessoas. Mas isso não impede que ela faça isso bem feito, não é verdade? Principalmente quem quer evoluir com rádio na internet. Você que já tem uma, que quer ganhar dinheiro, quer fazer da sua web rádio um negócio. Como é que você tem se preparado? Como é que você tem se capacitado? Sim, capacitação para tornar essa web rádio um negócio. A maioria, eu acho que entre 10, 9 pessoas que atuam com web rádio ficam presas na linguagem do rádio FM. Então, na locução, na vinheta, procura vinheta, faz vinheta, refaz vinheta, divulga em grupo de outros web radialistas e fica nesse bolo, né? E de 2006 para cá, até 2023, eu tenho percebido que isso se manteve.
A galera não faz capacitação, ou seja, não estuda nada, não procura um curso, não procura um Sebrae, não procura nada, entender o que é a internet, como funciona a internet, não procuram saber nem ao menos o que é de fato uma rádio na internet e como que ela funciona. As pessoas só sabem o seguinte, que ela vai lá, contrata um serviço de streaming ou usam um gratuito, colocam lá as músicas no Auto DJ, dá um transmitir e opa, minha rádio tá no ar, tá funcionando, ouve aí. E é assim que a maioria, acredito fielmente que 9 entre 10 fazem dessa maneira. Claro que o mercado não vai crescer se 9 entre 10 estão fazendo assim. Então o que você precisa fazer? Se capacitar, entender de internet, sim, entender de internet, o que é internet, o que é LGPD, o que é Marco Civil da internet, o que é marketing digital, o que é conteúdo, como funciona um site, tudo isso você precisa sim saber para evoluir, fazer com que a sua web rádio cresça e se torne um negócio lucrativo. Então esse período de 2006 até 2023, eu chamei de período de bronze do rádio na internet. Então nós estamos vivendo o período de bronze do rádio na internet. E aí a ideia é que a gente faça uma evolução, né? Vamos para a era de prata, para a era de ouro, para a era de diamante, sei lá, vamos ver como que esse setor vai crescer. Mas para que ele cresça, depende muito de você. Porque as tecnologias estão vindo aí. Por exemplo, os carros conectados. Vou dar um simples exemplo, tá? Somente a Chevrolet, ela tem 250 mil carros conectados no Brasil, rodando no Brasil. Rodando não, rodando. Esse vídeo foi publicado em agosto de 2023. E até dezembro de 2023, ou seja, 4 meses, em 4 meses, a Chevrolet quer dobrar esse número de carros conectados no Brasil. Então serão 500 mil carros conectados no Brasil. Imagina, carros conectados, sai com internet, sai tudo pronto para que as pessoas ouçam rádio na internet. Então depende da gente agora fazer com que o público, o usuário final, o famoso ouvinte, entenda que rádio na internet é legal, assim como um podcast, assim como rádio FM, porque é a mesma linguagem, o que muda é o formato de transmissão, e se habituem a baixar o aplicativo no painel do carro, porque agora está tudo mais conectado, está tudo mais simples. E conforme isso for evoluindo, aí sim eu vou começar a entender essa migração para uma nova era. Quando o próprio mercado também automobilístico, principalmente, porque as pessoas ouvem muito rádio, muito conteúdo, muita música dentro do carro, quando a indústria automobilística começar a colocar permitir que você baixe aplicativos direto no painel do carro, isso vai facilitar e muito. Isso vai dar um salto para que nós, web radialistas, possamos migrar da era de bronze para a era de prata. E aí a gente tem que ir entendendo essa evolução, mostrando para o mercado que a gente existe e forçá-los a colocar nessas novas tecnologias que estão chegando as nossas web rádios em evidência. Então se lá atrás, quando surgiu os carros, os primeiros carros, o rádio, as possibilidades de ter rádio dentro do carro, nossa, as pessoas não imaginavam isso, né? Rádio dentro do carro, como assim? Vai ter um rádio, um aparelho de rádio, como assim? E a coisa foi se formatando, foi evoluindo, né? Foi diminuindo conforme as tecnologias foram avançando e sim, o rádio foi para dentro do carro e hoje é uma regra até um carro sair da fábrica com um aparelho de rádio lá instalado. E cada vez mais, esse rádio está se transformando, esse aparelho, para uma tela touch, onde você vai poder fazer o seu login com o Google, vai poder fazer seu login com o iOS, coisas do tipo, e vai poder baixar aplicativos rapidamente nesse painel. Então, com apenas um toque, ele vai poder ouvir a sua web rádio, né? Diferente de hoje, que nós dependemos de Bluetooth, de cabo, é uma parafernália que desmotiva as pessoas a ouvirem rádio na internet dentro de um carro. Então a gente depende muito do quê? Da pessoa estar com o celular na mão
e baixar o aplicativo e ouvir, que é muito mais simples, as pessoas estão o tempo todo no celular, né? Então é muito mais fácil. Mas se a gente quiser estar forte no mercado automobilístico, ou seja, dentro dos carros das pessoas, que é onde ela passa muito tempo ouvindo conteúdo, música e entretenimento, enfim, muita coisa, porque tem trânsito, vai para o trabalho, volta do trabalho, coisa e tal, a gente vai ter que fortalecer essa ideia no mercado para que eles potencializem o rádio na internet. Então, nós, web radialistas, você que quer montar uma web rádio, você que já tem uma web rádio, você é responsável direto pela transformação desse mercado. Então, assim como eu falei no podcast lá, quando eu participei, não deixe de assistir, tá aqui embaixo na descrição. Eu vou falar aqui também. Nós precisamos nos capacitar, precisamos estudar, precisamos conhecer, saber o que a gente está fazendo, saber com o que a gente está lidando, os caminhos que a gente tem para percorrer, para fazer com que o rádio na internet funcione como o rádio FM vem funcionando dentro dos seus 100 anos de existência. Tenho certeza absoluta que nos próximos 100 anos, não no final dos próximos 100 anos, mas ao longo desses 100 anos, o FM já vai ter sido extinto, talvez o DAB já vai ter sido extinto e tudo vai ser transmitido via Wi-Fi, via internet, via rede 5G, 6G e o que está por vir de forma instantânea nos celulares, nos carros, nas ecodots e tudo mais que está por vir. E aí, vamos trabalhar junto para fazer o rádio na internet crescer e crescer de verdade? Conto com você. E aí, esse papo faz sentido para você? Se você acha que tudo isso que eu falei fez algum sentido, comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião a respeito disso. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse conteúdo. Se você não gostou, claro, pode deixar um dislike, com certeza, deixa um dislike aí para eu saber se esse conteúdo foi legal ou não, para sempre trazer conteúdos legais. Se você chegou por acaso aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora, ativa o sininho que toda semana tem um conteúdo novo para você. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo e a gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Tchau!